A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante e relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, e a temática que abordaremos hoje é sobre o arrebatamento e a grande tribulação. O arrebatamento da igreja se dará antes ou depois da grande tribulação? Existem diversos pensamentos, diversas opiniões acerca destes eventos, se a igreja passará ou não pela grande tribulação, o período tribulacional só irá começar depois que a igreja for arrebatada. Então, iremos pormenorizar, lançar luz acerca destes pontos que apresentamos. Pois bem, existem diversas posições acerca do arrebatamento da igreja. Existe o arrebatamento pré-tribulacional, existe o arrebatamento pós-tribulacional, existe o pré-ira, existe o meso, existe o parcial, mas as duas mais defendidas são a visão pré-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. A visão pós acredita que a igreja só será arrebatada após o período tribulacional, ou seja, eles acreditam que a igreja passará, enfrentará o período tribulacional. Mas eu já quero aqui deixar bem claro, segundo o que está escrito na palavra de Deus, a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê? Existem alguns pontos que iremos aqui pormenorizar acerca desta temática, e o primeiro argumento que temos mostrando que a igreja não passará pela grande tribulação é o argumento bíblico. A Bíblia nos diz que a igreja ela não está inserida no contexto do período tribulacional. E eu quero ler aqui alguns versículos bíblicos para certificarmos e falarmos de forma peremptória que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu quero ler aqui Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo de número 10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a promessa que Jesus faz para a igreja de Filadélfia, primeiro, a igreja de Filadélfia é a igreja que tipifica a igreja que não passará pela grande tribulação. E veja a expressão do versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Tereso ectes horas. A Bíblia não está dizendo que Jesus vai tirar a igreja de dentro do período tribulacional. A Bíblia está dizendo que quando essa tentação que há de vir sobre todo mundo, que é uma referência ao período tribulacional, estiver em atividade, a igreja já não estará mais nesta terra. Te guardarei da hora e não na hora. Então, é um versículo clássico usado pelos pré-tribulacionistas, mostrando que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora, existem outros versículos que comprovam que a igreja não passará pela grande tribulação. Temos 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, e no versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. E esperar dos céus a seu Filho, a quem o ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mais um versículo bíblico mostrando que Jesus, ele livrará a igreja da ira futura. E essa ira futura, ela não pode, essa expressão ira futura não pode ser aplicado a nenhum outro evento a não ser ao período tribulacional. O período tribulacional será um período de juízos, de iras, aos quais Deus derramará sobre a terra,
que é composto ali por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, a Bíblia está dizendo que e esperar dos céus a seu Filho, a saber, Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, que nos livra da ira futura. Mais um versículo que mostra que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora, se lermos 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9, olha o que diz a Bíblia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu para implantar aqui na terra, ela não está destinada à ira, mas para a aquisição da salvação. Então, versículos bíblicos que comprovam que a igreja ela não passará pela grande tribulação. A grande tribulação, a igreja hoje passa por aflições, princípio das dores. É o que está escrito em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 4, Jesus respondendo ali a pergunta tripartida dos discípulos, e Jesus abre aí um longo parênteses para responder a pergunta dos discípulos, mas algo bastante importante que aprendemos guerras, rumores de guerras, todas as coisas vão acontecer, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. A igreja passa por esse período, que é o período que antecede o arrebatamento, mas a igreja não passa pela grande tribulação, né? É algo que devemos atentar para isso. Outro ponto, a grande tribulação, ela é para Israel. O período tribulacional, ele tratará de forma específica com Israel. É no período tribulacional que muitos judeus vão reconhecer o senhorio de Cristo, vão reconhecer Jesus como o Messias, né, como o enviado de Deus. Então, a igreja ela não passa pela grande tribulação, porque a própria Bíblia nos mostra que ela não está inserida dentro desse contexto do período tribulacional. Mas a Bíblia mostra Israel nesse contexto do período tribulacional. Israel fará aliança com o anticristo, na metade desses 7 anos de aliança, 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o pacto, Israel vai entender que fez aliança com a pessoa errada. Então, muitos judeus reconhecerão Cristo como Messias no período tribulacional. Então, o período tribulacional trata com os judeus de forma específica e também com os gentios, isso é, as nações em geral, mas não com a igreja. A igreja ela será arrebatada antes do período tribulacional. Quando nós estudamos a literatura apocalíptica profética, entendemos que o período tribulacional, ele começa no capítulo 6 do livro do Apocalipse e vai até o capítulo de número 18. O período tribulacional começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 18, pois no capítulo 19, Cristo é apresentado ali vindo com a igreja em poder e em grande glória. Isso é a sua manifestação no fim do período tribulacional. Então, a igreja ela é vista dentro da literatura apocalíptica profética já no céu, antes do início do período tribulacional, no capítulo 4, aonde podemos ver a igreja no céu antes do período tribulacional. Apocalipse capítulo 4. Os 24 anciãos representam a igreja no céu, a igreja que é composta pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento, no céu antes da abertura do primeiro selo. Pois o primeiro selo ele só é aberto no capítulo de número 6. No capítulo 5 a igreja é vista no céu, no capítulo 4 a igreja é vista no céu, no capítulo 5 a igreja é vista glorificada no céu, e no capítulo 6 começa aí
o período tribulacional. Do capítulo 3 até do capítulo 1 do livro do Apocalipse até o capítulo de número 3, a palavra igreja aparece a cerca de 19 vezes. Do capítulo de número 6 até o capítulo de número 18, a palavra igreja não aparece. Por quê? Isso mostra a ausência da igreja no período tribulacional. Então, nós que somos pré-tribulacionistas, não somos pré ao nosso bel prazer. Somos porque a Bíblia Sagrada mostra para nós que a igreja não passará pela grande tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a igreja ela não passará pela grande tribulação. Não podemos forçar uma interpretação pela qual a Bíblia não diz. Devemos prezar pelo método histórico gramatical. O que é isso? Ou o método hermenêutico histórico. O que é isso? Cada passagem, cada versículo bíblico temos por literal. Só podemos interpretar a partir daquilo que está escrito. Eu não posso fazer uma ginástica para que seja a minha exposição. Devemos expor aquilo que a Bíblia Sagrada mostra para nós. E o que a Bíblia Sagrada mostra para nós é que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, e eu vou até gravar um vídeo mostrando porque eu não sou pós, meso, pré-ira, parcial, porque eu não defendo essas posições. Amém? Então, a igreja não passará pela grande tribulação e este foi mais um vídeo e que Deus os abençoe de forma grandiosa.